Voltamos com TV Casa Cor ao vivo e agora você vai conhecer a Casa Pausa de Michel Safatli. Michel Safatli, por si, já é uma experiência. Quem é? Sou eu. Bem-vinda. Muito obrigada, Obrigado. Michel. Estava dizendo que você, por si, é uma experiência. Você, Uau. Michel. Uau. Me explica. Eu te digo, eu te explico. Vamos aqui toda a equipe entrando. Eu venho para cá. Sabe o que eu vou fazer, Michel? A tua imagem clássica, aqui, olha. Com essas mãos ao fundo. Me protegendo. Vem cá do meu lado, vem aqui. Por que eu acho que Michel Safatli é uma experiência? Porque é um profissional muito jovem que faz aqui em Casa Cor a sua quarta participação. Consecutiva. E sempre com muito êxito desde a primeira. Graças a Deus. Graças a Deus, há muito trabalho. A gente fala isso sem a menor cerimônia porque a gente sabe o quanto que nos custa caro na prática. Assim, nossos mergulhos são muito profundos e a gente se propõe a fazer trabalhos realmente repletos de camadas. Então, assim, tem óbvio, os visitantes têm sempre o primeiro impacto, é o impacto visual, mas existe sempre uma história por trás do projeto, existem outros projetos paralelos que complementam esse projeto. Por exemplo, esse ano a gente desenvolveu uma roupa para essa casa, que foi uma roupa que a gente imaginou como é que seria a roupa que a gente queria usar estando aqui dentro. E aí a gente convocou um estilista bacanérrimo para desenvolver isso com a gente. Tem sempre a história das músicas, que já nos acompanha há muitos anos, até porque a minha estreia foi uma sala de música. E também os cheiros que fazem o maior sucesso, enfim. Sim, a gente tem então todos os sentidos, com Michel Safatli, todos os sentidos são aí aguçados. O perfume, esse perfume que nós temos esse ano, fazendo um convite a você que ainda não veio à casa, que venha, porque você vai conhecer agora a casa do Michel, mas estar na casa do Michel é uma outra sensação. Esse perfume é o mesmo perfume do primeiro ano. A gente entendeu que ele vestiria melhor esse projeto. E os outros 2 anos a gente teve uma fragrância que vai entrar em linha, as pessoas me cobram direto pelo Instagram, que é o nosso canal de comunicação mais dinâmico, ou também pelos e-mails do escritório. Isso vai virar uma linha que não é tão simples colocar em linha um aroma, porque existem todos os registros para você validar o seu produto de uma maneira correta, e a gente sempre se propõe a fazer isso da maneira mais linear e mais correta possível. Então, não é tão simples de fazer, mas já é uma coisa para um futuro bem próximo. Muito bem. Bom, desde da sua primeira participação, e eu não gostaria de me repetir, mas eu tenho que falar novamente, eu falo, nossa, mas você entra no espaço e fala, esse rapaz é um rapaz super jovem, parece que uma alma que já viveu muito tempo. Porque são as camadas, são as histórias, é um repertório que você traz para cá, que é muito intenso. Aqui, novamente, nesse ano, temos a mesma sensação. Que legal. Temos a mesma sensação. Porque temos, e eu acho que não podemos não falar sobre isso, o teu contato com a arte, o teu universo, a arte para você estar presente nos projetos que você faz. Então, todo mundo tem falado, e então a gente abre com isso, da Tarsila que você trouxe esse ano. Mas você tinha Tarsila em outros anos também, né? Bom, eu tenho Tarsila na minha vida. O buraco é mais embaixo. Bom, eu vou explicar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou filho de uma artista plástica. A minha mãe nunca exatamente trabalhou como artista plástica, mas a formação dela é essa. E eu tive, por conta disso, uma formação que me levou, que me direcionou sempre no sentido da cultura, de uma maneira geral. Eu brinco que quando eu era mais novo, os meus amigos queriam ir para a Disney, eu queria ir para o museu. E minha formação foi um pouco essa. E aí, num determinado momento da minha vida, eu comecei a praticar hipismo. Eu sou cavaleiro, além de arquiteto. E a minha primeira professora foi a Tarsilinha do Amaral, que é a sobrinha da maior pintora do Brasil. E por conta disso, a gente se aproximou muito. E hoje ela é minha melhor amiga. Então, a vida repleta de coincidências, né, enfim, de chamados que me levaram para esse universo das artes, né? Então... Tarsila, que é uma obra que alguém me falava que é uma obra que não tinha sido exposta. É uma obra inédita, é o estudo mais importante feito a Nanquim para o quadro A Negra. Ela não é do acervo mais da Tarsilinha, já foi do acervo da família, depois isso foi comercializado. Inclusive uma cliente minha acabou adquirindo esse quadro.
e nunca emprestou. A Tarsila é uma artista que está num momento de muita euforia, de muita efervescência. Ela já foi sondada para emprestar essa obra para o MoMA, não emprestou. Foi sondada para emprestar essa obra para Chicago, antes do MoMA também não emprestou. E, enfim, e eu entendia que por se tratar exatamente dessa figura, que é uma figura que a negra, ela era uma ama de leite, né? Ela era uma cuidadora. E eu entendia que nesse espaço, que é um espaço que eu imagino que seja o ambiente perfeito para te nutrir, para te silenciar e para fazer com que você se reconecte com você, seria uma imagem muito importante. E aí eu liguei para a Tarsila, falei, Tarsila, me ajuda com isso, porque eu preciso muito desse quadro aqui. Ela falou, bom, mas nem eu tive nas exposições mais relevantes da minha tia, acho pouco provável que você consiga. Aí eu acabei comentando com a minha cliente e ela topou. E eu quase desmaiei, porque eu só fiz o pedido por desencargo de consciência. Eu falei, bom, vou perguntar, vai que... Não, eu já tenho. Não, todo mundo já tem. E ela, muito carinhosamente, muito gentilmente e de uma maneira muito generosa, nos emprestou esse quadro. É um quadro que poderia estar em qualquer grande museu do mundo e está aqui na Casa Cor. Então, é um convite, né, para que todo mundo que se interessa por arte, ou eventualmente até pela obra da própria Tarsila, para vir conferir, exatamente. Bem, visite o espaço. Essa casa aqui faz parte das casas tombadas. O Jockey você não podia fazer alteração nenhuma. Então vamos contar o que a gente tem de original. Por exemplo, as tesouras são originais. Como é que você trabalhou? Eu estou vendo o que você fez nas janelas, como você resolveu isso. Então vamos contar um pouquinho aqui do que você pôde fazer na casa. Bom, é sempre assim. A gente sempre termina um ano de Casa Cor exaustos, mas a gente sempre começa a imaginar assim, bom, já fiz uma história, o que falta fazer? E conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo que as nossas euforias assim, relacionadas às novidades, aquilo que a gente pode fazer, elas vão ficando menores, né? Então, primeiro ano eu fiz um cômodo, segundo ano eu fiz uma casa construída que flutuava na arquibancada do Jockey, que era uma coisa muito atípica. Então, já construí. O ano passado a gente fez a maior metragem, o maior apartamento da mostra, então era uma coisa importante, porque me ajudou a me posicionar e meu público que de fato me consome entender, né, porque eles vão atrás de arquitetos que trabalham com grandes metragens, e para mim foi muito importante. E aí eu falei, bom, o que falta a gente fazer ainda que ainda a gente não fez? E aí a gente entrou em contato com essa ideia de fazer essa casa e fomos escolhidos pela curadoria da mostra para fazer o projeto para ela. São apenas 2 esse ano, né? Que inclusive é a minha casa vizinha, exato. Isso quer dizer que a gente não pode mexer em nada, né? Basicamente é isso. Eu não posso abrir uma janela, não posso abrir uma passagem. As interferências elas têm que preservar a estrutura da casa. Então, tanto por fora quanto por dentro, foram construídas casas novas. Por fora, para receber o revestimento. E por dentro, para receber toda essa atmosfera que a gente tinha imaginado. Então, a casa inteira ela está envelopada por camadas de drywall e que criam os nichos que hoje abrigam a nossa copa e aqui a nossa vitrine, que servem de apoio para essa sala de jantar, que já recebe uma mesa de exposição e uma sala de jantar que já recebe os convidados assim que eles entram, e também essa sanca de gesso que a gente criou, que faz um recorte super arquitetônico e sensual na estrutura original da casa. E também essa mesma sanca que existe em cima, ela na parte de baixo, ela dá vida a um rodapé invertido também iluminado. Então, assim, tem, antes de tudo, um trabalho grande de arquitetura, né? Em como a gente vai apresentar esse espaço para depois receber essas tantas camadas que eu adoro e que já me definem. E uma coisa importante, que às vezes as pessoas não imaginam, e a gente mesmo vai construindo o nosso protocolo. O primeiro passo que a gente faz, que a gente dá, quando a gente recebe um projeto de Casa Cor, é a gente estudar o que os outros colegas já fizeram em anos passados, para a gente não repetir. Exatamente, porque eu acho que primeiro a gente tem um compromisso vital com a originalidade. Então, assim, o que a gente faz, a gente imagina que só a gente vai ter feito até aquele momento. Então, um respeito muito grande por aquilo que já foi produzido pelos meus colegas e um respeito muito grande pelo público, né, que vai vir à mostra. E o público de Casa Cor é um público de Casa Cor. Então, eles lembram o que aconteceu nos outros anos. Então, assim, nada do que está aqui feito e nos nossos outros espaços já foi adotado pelos nossos colegas exatamente, nos mesmos espaços. Então, nas mesmas áreas em que aconteceu. Então, aqui... acho que já não estou mais nem me lembrando qual era essa casa. Esse é o maior elogio, que todo mundo entra aqui e fala assim, meu Deus, o que foi aqui o ano passado? Eu não me lembro. Então é bom, porque é o sinal de que
esse projeto já tem uma vida, já tem uma identidade fortes e que isso já é suficiente para contar essa história. Isso é muito legal, isso é muito legal. Muito bem, eu queria só dizer que enquanto você falava da sua mãe, eu abri o programa mandando um abraço para a dona Cristina, então que eu conheci esse ano finalmente. E espero, foi esse ano só que eu conheci. Mas ela já te conhece há 4 anos. Que a gente está sempre ali, você entrevista meu filho. Então eu espero que a dona Cristina hoje esteja online para que a gente possa fazer perguntas sobre como era o Michel quando criança, porque essa é uma grande curiosidade que eu tenho. Nunca fui criança, já nasci com 36 anos. Estou achando. Eu não tive essa fase, eu pulei. Eu fico imaginando todos os seus bores organizados por cor. Não, isso daí, né, ainda não dependia de mim, mas imagina eu criança de fato, imagina meu estojo, meu caderno, imagina minha mochila, era sempre tudo muito... Você é virginiano ou não? Pisciano. Pisciano, é um pisciano que é com essa aura virginiana, porque é organizadíssimo. Michel foi, inclusive, um dos primeiros a entrar na obra esse ano. Você disse que tem um compromisso com a originalidade, mas tem um compromisso forte com os prazos também. E isso também faz parte dessa atmosfera respeitosa que a gente vem criando ao longo de 4 anos e respeito aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros. O nosso país vive um momento um momento delicado, então a gente entende que Casa Cor é um produto que se constrói através de colaborações, né? E uma das coisas mais bonitas que eu sempre repito, e repito com maior orgulho, é que a gente não ouve não. Quando a gente vai até os nossos colaboradores, contar o nosso projeto e sugerir uma parceria, a gente não ouve não. Isso é muito bacana. Então, em respeito a eles, a gente começa aqui muito cedo, porque eu imagino que assim todo mundo queira ver o seu produto mostrado da maneira mais exuberante possível. Então, é o nosso cuidado em apresentá-los com a mesma generosidade e com o mesmo cuidado com que eles nos recebem. Então, eu acho que isso a gente respeita muito os prazos e Casa Cor, assim, o prazo de Casa Cor, ele é muito cruel, né? Assim, é uma coisa que é muito dinâmica. Então, se sendo assim, a gente já corre pra caramba, eu fico pensando, se não fosse, como é que seria? Seria. Agora, quando você vai procurar o seu parceiro, vou andando, porque assim as pessoas vão vendo, tem muita gente na casa hoje, as pessoas podem entrar e passear à vontade, fiquem à vontade na casa. Quando você vai encontrar os seus parceiros, você já conta a história do que será essa casa. E aí eu queria que você contasse essa história para quem está assistindo, porque tem aqui a inspiração da moda e o porquê da Casa Paula. Uhum. Sim, a gente o projeto de Casa Cor ele começa em novembro, né? Novembro, dezembro, a gente faz uma visita aqui à Casa Cor, escolhe o espaço, torce para que o nosso espaço seja oferecido. A gente também tem sorte, as coisas costumam ser bem positivas com relação a essa escolha. E aí, assim, a gente sempre meio que, quando vai escolher um projeto, a gente já tem uma ideia daquilo que vai acontecer. Mas, como todo projeto, precisa de transpiração, e de trabalho e retrabalho, até a hora que a gente chega num momento que a gente entende que está num momento maduro. E ainda mais o meu trabalho, que é um trabalho que tem muitos elementos. Então, assim, tem muitos elementos decorativos, tem elementos arquitetônicos. Então, essa energia de vivência, ela precisa de tempo para se consolidar. Então, quanto antes a gente consegue terminar o projeto, quanto antes a gente consegue entregar essa atmosfera, mais tempo a gente tem para fazer o refinamento do projeto. E aí eu vou até os meus parceiros, que a gente já sempre imagina. Casa Cor para a gente é sempre um momento de celebração. Então, assim, a gente sempre aciona parceiros que nos acompanham ao longo da minha trajetória, que não é muito grande, mas já é consistente. Então, a gente já tem parceiros muito fiéis. E aí a gente começa a ver, e o que mais bonito, sabe que esse ano eu cheguei nos meus parceiros e fiz algumas especificações mais mundanas, assim. Eu quero uma mesa com essa... O quê? Não, vamos fazer muito melhor, vamos mudar o acabamento. Os nossos parceiros de closet, de planejados, a mesma coisa. Eu falei, não, Michel, vamos fazer tudo com pespontos, de couro. Então, assim, isso é muito bonito, porque são os teus parceiros acreditando em você e são os teus parceiros querendo que eles sejam mostrados na melhor versão deles. Então, isso é muito bacana. Isso nos emociona demais, porque a gente entende do esforço que é para eles estarem aqui com a gente e para a gente permanecer aqui, né? Então, assim, precisa de ajuda de todas as partes. E de onde nasceu esse projeto? De um momento meu, pessoal, de vida,
eu tenho me percebido cada vez mais introspectivo, cada vez mais tranquilo, cada vez mais em silêncio, se é que isso é possível. Mas assim, com a minha alma mais silenciosa, assim, com o meu coração mais tranquilo, até meio que como uma medida assim, contrária a tudo isso que eu tenho visto da porta de casa para fora. Assim, acho que o mundo virou um jogo de torcidas opostas se degladiando. E eu sou exatamente contrário a isso, assim, né? O que assim define a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, é sempre o amor, o carinho, o cuidado, o respeito, o equilíbrio. Então, assim, de repente, entender que o mundo virou um jogo de torcidas rivais querendo uma degladiar a outra, começou a me deixar cada vez mais assustado e eu não compactuo com isso. Então, eu falei, bom, onde é que eu queria estar, né, no momento de pausa? E aí a gente entendeu que seria numa casa com essa arquitetura, justamente transformando essa minha vontade em elementos arquitetônicos, né? Um colorido mais discreto, mais silencioso, que te convidasse à introspecção, à reflexão e ao silêncio, por um mundo menos reativo, né? Porque a gente vive hoje uma sociedade muito reativa, todo mundo reagindo a tudo, todo mundo com opinião de tudo, todo mundo tem certo, errado, bem, mal, e não acho que seja tão simples assim. É uma armadilha tão fácil de cair. Eu caio toda hora nessa armadilha. Você levanta rápido. Né? Eu levanto rapidinho e já vou. Agora aqui, por exemplo, o Denis está mostrando a área desse quarto. A casa toda é aberta. Então, esse universo da pausa, a casa inteira é o refúgio. O quarto não é refúgio, o banheiro é refúgio. Tudo é o refúgio aqui dentro. Sim. No quarto, e aí eu já começo porque estou vendo que já tem perguntas mais específicas e pontuais. Tem elogios para você. O Aldair está falando, nossa, Michel é uma enciclopédia de artes. O Aldair que é de Pernambuco. Aqui tem coisa... alguém pergunta aqui, o Igor Barros pergunta, o Michel costuma levar coisas do seu acervo pessoal para Casa Cor. Quais são as peças desse ano que são da casa ou do acervo dele? Bom, mas você falou que não é, porque senão a lista vai ser grande. Para vocês entenderem, nossos mergulhos são tão profundos que para fazer esse projeto, eu tive que coordenar assim, o nosso processo criativo com duas viagens internacionais de garimpo. Uau. Então, por exemplo, essa bola, essa esfera luminosa veio de fora. É uma esfera de um artista que chama Isamu Noguchi, que é um artista consagrado já como designer de luminárias. Então, assim, você trazer uma esfera de 1,20 m de diâmetro na mão, num avião, não é moleza. Então, assim, muita coisa faz parte do meu acervo. Essa é uma viagem, então essa foi uma das viagens internacionais? Foi uma das viagens. Aquela colaboração daquele artista que chama Benjamin Isidore, que é um francês, fez já colaborações com a Nike, com a Colette, com grandes marcas internacionais. São os quadros, né? São os quadros, isso, os quadros. Que tem sempre uma mensagem que faz a gente pensar sobre rien, que é nada, e tu, que é tudo, então assim, e o tu escrito com o rien, então assim, o tudo formado através do nada. Vocês são ótimos com jogos de palavras. Eu estou vendo aquele fã de je. O fim do eu, exatamente, né? Por um mundo mais colaborativo e menos egocêntrico, em que é mais interessante você iluminar do que você brilhar, né? Porque a gente vem de umas gerações, e a gente vive também essa história de Instagram, né? De todo mundo se expondo de uma maneira como grandes celebridades, mas eu acho que talvez hoje o que a gente tem procurado mais... óbvio, a gente quer que o nosso trabalho reverbere, brilhe e conquiste o espaço que a gente imagina que ele possa conquistar, mas sempre iluminando os nossos colaboradores, os nossos fornecedores e os nossos parceiros. Bom, mas aí ele perguntava o que era de seu acervo teu mesmo, o que fica para você, como é que você desfalcou sua casa esse ano? A casa, o escritório. Junto do escritório tem um projeto paralelo que se chama Privé. O privé é justamente isso, é a maneira que eu encontrei de materializar o meu universo estético. Na prática, são objetos, móveis, quadros que eu venho garimpando ao longo da vida, nessas viagens ou não. Então, assim, basicamente, o que tem de antiquariato aqui, de mobiliário vintage, isso faz parte do meu acervo. Então, essa mesa oriental, todas as porcelanas que estão aqui, opalinadas, ou não, também fazem parte do meu acervo. Aquela cadeira de Nucci, que é um artista italiano, também um artista que eu coleciono. E, pontualmente, assim, basicamente, um mobiliário de época, que é
um elemento interessante, assim, tá sempre presente nos meus projetos. O projeto Privé, você vende, você comercializa essas peças? Sim, porque foi exatamente isso. Eu comecei a comprar... Sua mãe não sabia mais onde pôr? Não, mentira. Antes fosse minha mãe já não está na jogada há muito tempo. Eu comecei, mas isso foi uma coisa que eu herdei um pouco dela. Minha mãe também é uma colecionadora de objetos e tudo mais. E de histórias, assim como eu. E aí eu comecei a garimpar, e aí eu estava procurando para um cliente uma cômoda e encontrava uma cadeira. Estava procurando uma cadeira e encontrava uma cômoda. E aí fui juntando um acervo que eu entendi um pouco qual era a minha cara. E aí todos os meus clientes que entram no escritório queriam comprar aquilo e não estava à venda. Eu falei, bom, isso pode virar um braço do meu escritório. Não é a minha atividade principal, né? Eu tenho um escritório de arquitetura, mas que tem esse braço que a gente consegue, através dele, finalizar os projetos de uma maneira completamente singular, né? A gente não driblando aquilo que tem de uma maneira massificada em termos de produto. A gente tem sempre aquilo que é exclusivo, não tem o segundo, e isso é muito bacana. E quem me procura, normalmente está atrás de exclusividade. Né, de exclusividade, mas com um olhar jovem, né? É sempre atrás desse frescor do olhar por conta da minha idade e tudo mais. Eu aproveito para te perguntar se o seu cliente é sempre um cara jovem, porque quando vejo um profissional fico curiosa para saber quem é o cara. Quem é o cliente? Alguns eu quero conhecer muito. Os nossos são maravilhosos. E o mais legal é que no escritório a gente nunca tem um projeto de um cliente, ele sempre multiplica. Ou pelo próprio cliente, o cliente traz novos projetos para a gente, ou por indicação do nosso cliente inicial. Isso é muito bonito, porque isso nos indica que a gente tem feito um bom trabalho. O meu cliente é um cliente que tem cultura, é um cliente que se interessa por cultura, que ele dribla a pasteurização do mercado, então ele não quer um resultado estético próximo daquilo que ele vê replicado de uma maneira frequente. Ele quer, eu costumo dizer que é a alfaiataria da arquitetura de interiores, né? Aquela coisa feita individualmente, entendendo, ouvindo e respeitando muito cada cliente, com cada universo, com cada bagagem, editando os universos que ele já tem, construindo quando eles não trazem nada. E é um trabalho é um trabalho muito próximo, assim, a gente gosta muito, assim, é muito bacana, uma clientela muito legal. Mas eles são jovens? Vão entrando aqui para o clube. Eles são jovens, outros nem tanto, assim, acho que é mais um perfil de singularidade do que de idade. Eu tenho clientes jovens, e tenho, sobretudo, clientes jovens que são filhos de pais que já tiveram grandes casas. Então, eles têm aquela memória na casa. Então, por exemplo, puxa, tem uma referência, lembra de uma cômoda que estava no hall da casa da mãe ou na casa do avô. Então, tem uma memória de uma casa que já foi feita de uma maneira exuberante. Ou, às vezes, não. Às vezes, tem um interesse por isso, natural, e quer aprender, quer começar e ninguém tem obrigação de saber nada, né? Então, chega no escritório, a gente faz isso a 4 mãos. É muito legal. E é um cara que tem visão de futuro, porque daqui a alguns anos vai falar, eu tenho uma casa assinada por Michel Safatli. Permanece meu amigo? Pelo amor de Deus! Permanece meu amigo quando esse momento chegar. Eu é que te peço isso. Aqui que está a roupa que foi desenvolvida? Não, a gente não trouxe lá para cá, porque você não acredita. Na véspera de fazer a inauguração da Casa Cor, a gente fez um grande almoço para homenagear os nossos colaboradores, né? Que é o que eu estou falando. Hoje, mais importante do que brilhar é iluminar. Então, a gente queria agradecer cada um dos nossos colaboradores. A gente fez um almoço que era para ser uma coisa pequena. Quando eu fui ver, a gente estava rodeado por mais de 90 pessoas, almoçando de uma maneira muito agradável, muito emocionante, muito respeitosa, e fazendo com que as pessoas também que trabalham no mesmo mercado elas pudessem se conectar, porque nem sempre elas se encontram. E aí, o que eu fiz? Eu mandei fazer para cada um daqueles que estavam no almoço essa roupa, para eles levarem para a vida. Posso te dizer, eu fiquei sem. Meu Deus! Todo mundo foi, não teve quebra, todo mundo foi no nosso almoço, e aí, quando eu fui ver, fiquei sem roupa. Então, temos que ter. Depois, quando voltar a roupa, se você conseguir antes do final de Casa Cor, a gente volta para mostrar como eu venho vestido com ela, um kimono, até parece. Venho só com o kimono. Só com o kimono. A gente estava aqui nesse cantinho e não tem uma pessoa que não passe aqui que tenta colocar a mão na parede para saber o que é. O que temos aqui? Desvendando o mistério da parede.
A parede é uma parede in natura, feita com líquens e com musgos, que são preservados. A gente não gosta de nenhum elemento artificial. A gente trabalha com elementos naturais. Então, depois que eles passam por um processo de preservação, você tem a possibilidade de tingi-los ou de fazer qualquer tipo de tratamento. A gente não gosta, a gente prefere trabalhá-los da maneira natural. E como essa maneira natural ela nos garantia um diálogo direto com o colorido do espaço, a gente escolheu preservá-las, enfim, como elas vêm ao mundo. E o mais curioso é que esse mesmo elemento claro é o elemento escuro ao contrário. Como? Entendeu? Assim, ó. Fazer o que todo mundo faz. Vou tirar aqui um pedacinho. Ó. Não faça isso. Não faça isso em casa. Ó, é o mesmo elemento. Entendeu? E a gente entendeu que a gente poderia fazer um desenho, que é um desenho que remete aos estudos feitos pelo Jean Gillon para as tapeçarias dele, que é um super artista. Então, ali bem na entrada, a gente tem 12 aquarelas que fazem parte de um super acervo e vieram exclusivamente aqui para a gente. E são desenhos que conversam, óbvio, para a gente começar a amarrar, a alinhar e a costurar todas as nossas referências. Muito bem. Além de Jean Gillon, a gente tem também essa poltrona, que é uma poltrona maravilhosa, que tem uma história. Ellen Gray, maravilhosa. Tem sempre uma mensagem subliminar, assim, né? A gente vive um momento cada vez mais assim, focado no empoderamento, que já é uma palavra tão desgastada, mas ainda necessária, das mulheres. Então, assim, sempre que a gente pode resgatar alguma colaboração feita por mulheres, a gente resgata justamente por conta do nosso, mais do que respeito, por conta da nossa adoração por essa entidade que é o feminino. Eu tenho uma equipe só formada por mulheres e me orgulho muito disso. E mais do que formadas por mulheres com relação ao gênero, é uma equipe que tem uma alma feminina, uma alma de cuidado e tudo mais. Essa é uma poltrona feita pela Ellen Gray, é uma super designer que fez essa poltrona há muitos anos. E o mundo do design é um mundo muito machista, né? Ainda muito machista. Então, trazer uma peça dela, uma obra da Tarsila do Amaral, querendo ou não, fomentar, assim, querendo fazer com que esse espaço tão dedicado, tão associado ao masculino, também seja frequentado por mulheres, né? Bom, eu aproveito então para mandar um grande beijo para Karina. Karina, né? E para a Priscila, que a gente já vai conversar também com ela. Tem uma outra moça que eu esqueci o nome, que a gente sempre encontra no teu espaço. A Nil. Então, um grande beijo para a Nil também. São pessoas que cuidam do espaço, cuidam do Michel, cuidam da gente. Michel, acima de tudo. São as fidelis, que aqui me acompanham, toleram o meu perfeccionismo, mas a gente tem uma atmosfera muito familiar por onde a gente passa. Então, a gente cria vínculos entre nós, com os nossos, e é o jeito que eu encontro de trabalhar, e é nisso que eu acredito. Eu acredito em projetos feitos com verdade, em equipes construídas com verdade, e tem dado certo. A sua casa deixa isso, transparece isso. Bom, a banheira está aqui voltada para a área, para essa área social. Essa é uma pergunta que também eu tenho feito, porque a sua banheira aqui, acho que em Casa Cor São Paulo, eu não lembro de ter visto banheira na área social, mas acho que eu vi em Casa Cor Santa Catarina do ano passado. Era uma banheira na sala. Aqui nós estamos numa mostra, evidentemente, que você poderia seccionar, fazer aqui um lado íntimo, e o lado aberto, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que poderia viver numa casa com tudo aberto. Eu me sentiria muito bem. Mas eu queria saber dos seus clientes, que são jovens, se eles aceitam, se eles te pedem, se eles, em algum momento, permitiram ou solicitaram alguma coisa assim. A única regra que a gente segue, Marcinha, no nosso escritório é não seguir regra. Essa é a única regra que nos orienta. Então, tem gente que se sente à vontade com essa ideia, tem gente que não se sente à vontade, da mesma forma que tem gente que se sente à vontade em ter uma cozinha aberta para a sala, tem gente que não acha que isso seja prático. Depende muito do perfil do cliente, isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com perfil mesmo. Como essa é uma casa que tem, assim, que faz uma reverência aos prazeres, e essa história do banho, da água, eu sou pisciano, então assim, eu tenho um contato com água, com o elemento água, desde sempre. Eu entendo essa área de intimidade, de banho, como uma área de prazer. Então, no meu caso, ela poderia estar aqui.
É óbvio, uma amostra. Numa amostra a gente se permite algumas licenças poéticas. Essa pode ser uma delas ou não. Eu, por exemplo, moro numa casa que tem... Estou indo agora também para uma casa que tem uma banheira assim, na minha área mais íntima, tudo. Então, aberta, né? A banheira aberta, pois é. Então, acho que depende muito do perfil do cliente, não talvez da idade, entende? Tem clientes mais velhos que às vezes topam, tem clientes mais novos que não topam. Estava com uma amiga minha querida que foi quem escreveu o nosso release aqui da Casa Pausa, e ela me disse que ela conhece jovens que são velhos e velhos que são jovens. Eu acho que é um pouco isso, assim, depende muito do perfil do cliente. Tem algumas outras perguntas aqui. Feitas por quem está assistindo. Quem está assistindo pode já dar um like. Quantos likes Michel Safadi merece? Muitos likes. Pelo amor... Quantas curtidas! Muito bom. Pode, então, começar dando aí um like para Michel Safadi nesse vídeo. Pode também compartilhar o link até que chegue na mãe do Michel, Dona Cris, se não estiver online ainda. Mas tem algumas perguntas que as pessoas já estão fazendo aqui. Segue o Michel. Segue o Michel. Igual a mãe do Michel, que já segue o Michel há 36 anos. Está sempre seguindo. Ela estava aqui no dia da abertura de Casa Cor. Foi muito bacana ter conhecido. Tinha uma aqui sobre a altura em que você colocou os quadros. A gente já falou disso num outro espaço teu, que era a tua maneira de fazer a disposição das obras, de valorizá-la fora do convencional. Então, a gente tem essa pergunta, depois eu quero falar da carta. Não me deixe esquecer de falar da carta. A gente falou de Tarsila só como apenas, exclusivamente com relação ao desenho, mas existem outras obras dela aqui. Mas então, sobre os quadros, Michel, então ele reparou aqueles quadros mais baixos, depois a gente tem quadros acima da altura da janela, quer dizer, num clássico, como eu trabalhei em Casa Cláudia por muitos anos, a gente, como fazer arranjo de quadro? Tinha sempre essa pergunta. Não, você mede tal altura, a altura dos olhos, e a gente vê aqui que a nossa regra de bolo, que a gente passava lá atrás, ou pode funcionar de um outro jeito. Pois é, acho que o mundo está mudando, né? A gente pede táxi de uma maneira diferente, como a gente pede comida de uma maneira diferente, a gente talvez veja menos TV do que a gente já tenha visto, ou veja a TV de uma maneira diferente, então natural que a casa também absorva essas mudanças. E isso também passa pela maneira como você veste a casa. Eu volto a dizer, a nossa única regra é não seguir regra. É evidente que essa regra básica, clássica, essa regra de ouro existe, né, de você ter os quadros na altura dos olhos, mas eu acho que cada caso é um caso. E a gente estuda cada caso como um caso. Então, por exemplo, para mim ali era importante ter sobre um biombo fabuloso que foi feito para cá, com um trabalho divino de pergaminho, era legal ter um quadro em cima do biombo. Você fala, mas meu Deus, um quadro em cima do biombo? O quadro não é para estar na parede? É para estar na parede, mas pode estar em cima do biombo se isso fizer sentido. Ali eu entendo que do lado da cama era legal que eu tivesse alguma coisa na altura dos olhos de quem está deitado. Então, também é uma mensagem que fica ali na altura dos olhos de quem está aproveitando essa cama tatame. Essas mãos exuberantes que fazem esse diálogo emocionante com essa grande esfera, essa altura foi programada para justamente causar essa impressão, causar esse efeito para quem entra. Tem uma pergunta aqui sobre elas. O Aldaíris fala, a luminária fica entre as mãos. Se isso foi a tua ideia desde o início. Foi, desde o início. A gente queria um diálogo entre essa esfera e entre as mãos. A gente queria uma mensagem, uma melodia, uma poesia. E foi uma cena construída. Óbvio, a gente faz todos os estudos com os nossos programas tecnológicos, mas ao vivo é sempre diferente. Então essa mão já subiu e desceu umas 3 vezes. Inclusive até um dia a gente mandou ela embora para fazer um reparo. A Lívia veio aqui, puxou minha orelha e falou, não, volta a mão. Eu falei, não, vai voltar, que ela só foi fazer um reparo na moldura. Pode não, a gente gostou tanto, tem que estar lá. Ótimo, então as perguntas sobre o quadro. Tem a pergunta do Hugo Penha, que é sobre, e eu acho que isso aqui você vai poder responder muito bem, que é como a moda influencia direta ou indiretamente na arquitetura. Eu entendo a moda não como uma renovação sazonal. A moda que me interessa é a moda como a manifestação da sua alma, da sua bagagem cultural, das suas experiências, das suas viagens e assim por diante. Entendendo a moda dessa maneira, ela me inspira muito na maneira de vestir a casa. E num trabalho de pesquisa super profundo que a gente fez para entender esse projeto, a gente chegou numa coincidência. A gente entendeu que a gente chegou, enfim, a um fato que foi muito relevante, que a gente entendeu como uma grande coroação.
A Chanel, ela teve uma casa no sul da França, que era uma casa de veraneio dela, que chamava Villa La Pausa. E isso a gente já tinha batizado a nossa casa. E aí, a hora que a gente entrou em contato com essa informação, e foi uma casa muito importante, a casa onde ela lançou aquela camiseta dela listrada, que era uma homenagem aos pescadores, inclusive. Foi inspirada no vestuário dos pescadores daquela região. E aí a gente entendeu que essa seria um sinal de que esse nome estava num bom caminho, já que ele vestia o nosso projeto e já que ele também conversava com a moda, que é um universo que tanto me inspira. Então, estava tudo certo. Muito bacana. Então, tá aqui, tá a resposta para o Hugo também. Vamos entrar na área do banheiro. Tava bacana ficar conversando aqui na banheira. Aqui tem muito espelho, mas, Denis, tudo bem, Denis, se aparecer um pouquinho, Denis. O Denis está em forma, pode vir. Aqui a gente tem a continuação, a mesma parede, o mesmo acabamento. Ele vira. Você repara que o desenho que começa aqui na frente, ele vira e termina aqui atrás. Que revestimento é esse que você tem piso, teto? É uma caixa inteira feita com um reboco simples que foi já tingido de preto. Então, a gente queria um lugar aqui mais confidencial, mais intimista, mais reservado. E a gente entendeu que a gente queria também fazer um volume com materiais que contrastassem. Então, a gente queria a nobreza dos espelhos, do jogo de espelhos colocados em paralelo, que causa uma sensação de infinito, com essa rusticidade desse reboco simples, que reveste a bancada, o teto, as paredes e o piso. O piso com um vernizinho para não ficar soltando uma poeira que naturalmente ele solta, né? E para segurar esses meses todos de obra. E é tudo super aplicável, isso pode ser feito em qualquer espaço. Vocês viram ali, o mesmo material está na bancada, que tem essa cuba e a torneira de Jader Almejo. É um craque, né? Eu falo sempre Jader Almejo, que eu almejo muito. Entendi, mas é um sonho. Entendi, boa. Um dia. Boa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar aí vai parar um momentinho para fazer uma pausa do café, que é do lado de lá. Então, tem até uma vinheta para a pausa do café. Ah, tem? A pausa do café tem tudo a ver com a Casa Pausa. Tem tudo a ver com a Casa Pausa, então, é isso aí. A gente vai rodar essa vinhetinha e já aparece do lado de lá. Vamos ver se a gente faz um café gostoso. Com o musgo, você sabe que líquen é alga mais fungo, né? E aprendi que onde tem líquen não tem poluição. Aqui não tem poluição. Aqui não tem poluição. Tem líquen e musgo, só. E café. E café. Então, vamos lá, vai ter um cafezinho, uma pausa para o café. Ela vai aquecendo. Então, enquanto ela começa a aquecer, são essas daqui as obras do Jean Gillon. São as aquarelas. A gente entende normalmente ele como um designer de mobiliário, a jangada que está lá é uma poltrona super, um clássico. E aí a gente conseguiu trazer esses 12 estudos para cá e são lindos, né? São estudos que ele fez para as tapeçarias. Tá lá? Tá com a cápsula? Sem a cápsula. Sem a cápsula. Ótimo. Agora vamos o café com água. Calma, fiz tudo errado ao vivo. O negócio não é fazer café, o meu negócio é fazer casa. Esse mais aguadinho você toma. Esse aqui é o que eu vou dar pra quem? Deixa eu pensar. Cadê a Priscila? A Priscila tem um café aguado aqui. Tá tudo errado, não era nada longo, era o curto. Não, a gente vai, nesse momento, a gente vai fazer o seguinte. Agora sim, tira-se a cápsula antiga. Não tinha. Não tinha, então. Tira a cápsula. Ou não? Olha aqui. Ah, não? Agora você pôs a cápsula? Ih, deu tudo errado, Marcinha. Isso. Muito obrigada, vocês que fizeram a pegadinha da pausa para o café. Calma. Então, peraí, enquanto a gente vai... Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai, coletando aqui, isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos de novo, agora... Tá tudo errado. Agora sim, vamos fazer o seguinte, vem para o lado de cá, A Priscila vai nos ajudar nesse processo, viu, Priscila? Vem cá, Priscila, você que é a mulher do café aqui. Também, né? Do café, a mulher do Michel. A Priscila é recepcionista. Recepcionista que a gente se conhece desde 2016, não é isso?
Foi em 2016. 2016. E está com o Michel desde a casa de 2017. Exatamente. Esse é o 4º ano, né? É isso? Esse é o quarto ano do Michel. Você está terceiro ano com o Michel. A cada ano eu sempre te pergunto como é que as pessoas têm recebido o espaço do Michel, as perguntas que elas mais fazem as interjeições de admiração que elas mandam. Pois é, todo ano sempre é uma surpresa. Eu mesma, às vezes venho aqui durante a obra. A Cá tá ali tímida, mas daqui a pouco ela aparece aqui também, não é? E é sempre realmente essa surpresa, porque nunca dá para imaginar como que vai ficar, né? Então, o Michel é essa caixinha de surpresa, né? Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, que o Michel gosta de muita coisa, são muitas obras, como ele mesmo contou, a maior parte das coisas aqui é de acervo dele, então é sempre uma surpresa. Então, agora, quando as pessoas entram, tem muitas pessoas que já identificam o trabalho dele e falam, é do Michel? Nossa, que diferente, realmente ele deu uma pausa, né, e para criar tudo isso. Mas você acha que, depois vou perguntar para o Michel, você acha que tem menos elementos do que nos anos anteriores? Se eu falar para você que tem. Não, Marcinha, deixa eu falar uma coisa. As meninas vieram trazer aqui, né, as obras, enfim. Michel, posso falar, tem alguma coisa muito errada, porque assim, já entregamos tudo. E assim, na cabeça delas faltava mais uma... Porque acontece que o ano passado a gente teve uma grande estante. E estante a gente tem que produzir. Então a gente levou muitos livros, muitas revistas que fazem parte do nosso acervo. Esse ano a gente não tem uma estante. Então elas sentiram falta das caixas. Vem aqui que as meninas vão ajudar ali, terminando, porque aí a gente vai começar tudo de novo. A gente vai fazer de novo a vinheta de pausa para café, porque comigo é assim. Nada longo. Não é longo, é o curto, é o curto. Falou, não, esse daqui é o café longo, depois eu mostro tudo. Mas então, essa é uma questão muito importante, a produção. Eu te perguntava, não, mas Michel, você vai trazendo as coisas e vai organizando, ou você já tem na sua cabeça o que vem? Já tenho na cabeça, a gente faz alguns testes, justamente para o público ter a impressão de que a casa já existe. Me dá muita aflição quando eu entro em algum espaço e eu tenho a sensação de que eu estou no lobby de um flat, sabe assim? Que é uma coisa impessoal. Eu gosto de casa com cheiro de bolo, com casa de cheiro de café, com algumas licenças poéticas, algumas coisas que talvez não precisassem estar lá, mas estão, outras que são exuberantes e estão lá e fazem toda a diferença. Então a gente traz algumas coisas, a gente testa, algumas coisas vão embora, poucas vão embora, a gente na grande maioria das vezes tem já uma ideia boa daquilo que vai ser usado, mas a gente sempre traz assim, algumas opções. E é assim que funciona o nosso processo criativo. Tem uma coisa que a gente não falou, que era a luminária que está ali, eu vou pedindo para o Denis mostrar, que é essa luminária que tem a pedra. Quer dizer, na verdade... Luminária é uma escultura. Olha aí, tá vendo? Todo mundo acha que é uma luminária, porque ela parece... Tem parece uma lâmpada, mas não. Deixa eu levantar aqui essa cadeira. Isso é maravilhoso. É de uma artista que chama Elisa Steca. A Elisa é uma conhecida designer de joias e ela é uma artista plástica. E ela está agora trabalhando quase que exclusivamente no desenvolvimento de esculturas. Então, ela está trabalhando numa escala diferente, não é mais a escala dos objetos menores. E aí eu falei, Elisa, eu queria muito que você fizesse uma coisa para nós. Ela falou, vou fazer uma coisa com exclusividade. E essa gota divina com água, que funciona como se fosse um pêndulo, segurado por essa pedra. Da Elisa Steca, uma amiga querida, super talentosa e uma grande artista. Quando você conversa com uma artista como ela, você fala já, olha, eu preciso de algo em tal linha, porque é isso, no fundo, a produção, tem muitas coisas aqui que parece que nasceram no espaço em que elas estão. Essa é uma peça assim, mas tem outras peças na casa. Então... Claro. Não, eu deixo os nossos criativos mais assim, livres e confortáveis para criar. Eu acho que se eu já me interessei pelo trabalho deles, é porque eu já sei que o que eles vão criar vai me ajudar a compor o meu projeto. Mas eu não interfiro, não. Assim, eu peço uma contribuição, eu sugiro uma contribuição, mas aí é com eles, entendeu? Então, tanto que para cá, a Elisa desenvolveu mais de uma. E a gente entendeu essa, por ficar perto da banheira e da sala de banho, que é a que tem a água, as outras eram douradas, eram espelhadas, eram divinas também, mas a gente entendeu que, para o nosso contexto, essa seria a que ficaria mais legal. E então eu sempre deixo todo mundo muito à vontade, porque a gente está conversando assim entre artistas, entre criadores. Então não me sinto à vontade de interferir no processo criativo de ninguém.
e acho isso mais saudável. E enquanto o nosso café vai sendo preparado, calma, tá chegando, você vai me falar sobre a carta que tem para a Tarsila do Amaral. Então, nesse processo de curadoria, que é um processo exaustivo e delicioso, a gente encontrou no meio do caminho uma carta de 6 páginas que o Chico Xavier escreveu para a Tarsila do Amaral quando ela estava viva. E não é uma carta psicografada, é uma carta dele mesmo, escrita a próprio punho. E a Tarsila teve momentos difíceis na vida, teve perdas relevantes na vida. E por conta disso ela acabou se aproximando do Chico e vice-versa. E ali são as impressões que ele teve depois de ter ido numa exposição dela. Então ele faz uma interpretação dos quadros que ele encontrou e aquilo que ele sentiu e tudo mais. É muito louco, assim, porque essa é uma casa que, querendo ou não, ela faz um convite à introspecção, à meditação, pode talvez também fazer um convite à mediunidade e à religiosidade de uma maneira geral. Então a gente tem uma carta ali, escrita por um espírita, atrás de uma imagem oriental, do outro lado você tem um terço. Então, assim, é meio que no que eu acredito, assim, numa sobreposição de culturas, sem certo e errado, democrática e sempre aberta a qualquer tipo de credo, a qualquer tipo de convicção e tudo mais, né? A gente está vivendo um mundo que tem gente construindo muro para separar, sabe? Construindo não sei o que lá, menina de rosa, menino de azul. Então, não, aqui você pode usar o azul, o rosa, o credo, o ai credo, que delícia. Pode usar tudo. Agora sim, agora cabe novamente a vinheta do Pausa para o Café, que agora nós temos 2 cafés preparados. Eu só acredito vendo nesse café. Será? Tá ali, parece. Então, vamos passar de novo a vinheta? Vai. Voltamos com TV Casa Cor ao vivo. Agora sim, a nossa pausa para o café. Prepararam para a gente um café. Que é divino. Que é divino. Esse ano, a Casa Cor tem um café oficial, que é o Starbucks at Home. Esse é um produto novo, é um novo projeto da Nestlé. Então, você tem agora a opção de ter um café Starbucks na sua casa. Você compra ou o sistema de cápsula, tanto para o Nespresso quanto para o Dolce Gusto, quanto o pó torrado e moído para fazer em casa. Sabe o que é o mais engraçado? A gente conseguiu colocar esse projeto de pé com uma certa antecedência. E aí as meninas vieram distribuir as cápsulas, a gente escolheu aquelas que a gente queria, porque a gente já tinha uma cafeteira aqui. Então, enquanto a Casa Cor estava inteira em obras, a gente estava com bolo e café. Então, era realmente lugar de pausa para quem estava aqui no dia a dia da correria da obra, que acontece e é assim que funciona. Eles vinham aqui tomar café e bolinho, comer bolinho. Agora entendo por que o Denis fez tanta, obrigada, por que o Denis fez tantas imagens durante a obra aqui. Pois é, o Denis não saía daqui. tomando café. Exatamente. Bom, o momento do Pausa do Café é para falar um pouco sobre Michel, sobre questões mais que fazem a gente refletir. E aí a gente falava sobre a quantidade de elementos de uma produção, e eu já vou tomar aqui, esse daqui, qual que é que eu estou tomando? É o House Blend. Porque ainda assim, tem vários tipos. Vários tipos. Sabe que eu não sou muito do café, assim, eu não tomo café, mas eu passei a tomar. E adorei. Esse do Starbucks é realmente muito, muito gostoso e eu não pega para capar aqui da obra, recorri a um cafezinho. Só isso para dar energia. Pois é. Mas aí a gente falava um pouco sobre produção e tal, e tem uma história, tem uma cultura do minimalismo. As pessoas têm transformado, inclusive, o minimalismo num conceito que hoje é uma mistura de coisas. Você não é um adepto do minimalismo, mas a sua geração não é? Eu sou adepto do consumo consciente, né? Eu sou adepto do consumir com qualidade e consumir menos. Consumir direito, consumir de uma maneira que te acompanhe ao longo da vida. E talvez por isso que eu trabalhe, às vezes, com elementos de outras épocas, né? Como se aquilo tivesse passado de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha, de uma avó, enfim, para alguém. Então, eu acho que
Eu acho que a gente vive um mundo hoje de olhos apressados, né? E então, assim, o que eu me proponho a fazer é um trabalho com muito detalhe, é um trabalho com muitas camadas, é um trabalho com uma história muito grande por trás dele. Num mundo de olhos tão apressados, talvez o minimalismo seja mais fácil de ser absorvido. Então, eu gosto da arquitetura minimalista, mas eu sinto falta de complementos na hora de decorar, entendeu? Eu acho que isso... eu não me vejo sem as minhas revistas, as minhas obras de arte, os meus amigos. Eu gosto muito da vida para viver sem nada. Eu gosto de muita coisa na vida. Gosto da vida acima de tudo. Então, eu acho que é isso. É consumir com consciência, consumir com qualidade. Sou completamente avesso a fast fashion, fast food, fast decor. Tudo aquilo que é descartável não me interessa. E aí você vai acabando que você vai colecionando enfim, construindo a sua trajetória com elementos de qualidade. Porque essa era uma questão muito importante quando a gente falava sobre minimalismo, sobre o menos que é mais, e aí como as pessoas foram limpando e às vezes limpando o que poderia ser essencial. Total, pois é o que eu estou te falando. Eu gosto da vida. E por gostar da vida, eu gosto de comer, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, eu gosto dos meus amigos, eu gosto da minha família, eu gosto, enfim, de fazer esporte. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria limpar a minha vida de uma maneira que eu acabasse me privando de prazeres que fazem parte da minha construção, né? Eu acho que hoje o importante é a gente consumir com consciência, né? Mais ou menos, aí depende daquilo que você se propõe a fazer. Eu entendo a vida como uma celebração. E muitas vezes essa celebração ela consegue se materializar num objeto, numa obra de arte, numa coleção que conta uma trajetória, que reflete seu interesse por algum objeto, por algum artista, enfim, por algum elemento. E isso faz com que a gente drible um pouco esse mercado pasteurizado que a gente vê que, enfim, que passa por um momento aí de euforia. Bem, bom, pode tomar o seu café que está quente, eu também. Deixa você tomar, eu também vou tomar. E depois, realmente, eu também sou uma pessoa que tomava menos café. Eu não tomo muito, não. Só durante casa cor eu costumo tomar. E aí a gente já vai falando da mesa, da árvore, e depois saindo, porque o programa está longe de acabar. Temos mais um ambiente daqui a pouco. Com o Michel Safato, a gente pode ficar 2 horas ou mais. A mesa... Para marcar outro programa. Quando chegar a roupa, eu vou voltar aqui. Volta. A gente volta aqui mostrando a sua mesa posta, quer dizer, o Michel Safato, ele está ali. Você está aguardando as pessoas, é como se você estivesse aguardando. Estou sempre aguardando. É o que eu estou falando, a minha casa, a minha vida estão sempre de portas abertas para os meus amigos, para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus amigos. Sabe que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Esse almoço que a gente fez na véspera da abertura da Casa Cor foi um sucesso tão grande, tão grande, tão grande. Sabe assim, quando você faz uma festa e você acha que as pessoas não vão? Sempre passa esse fantasma na sua cabeça, né? No nosso caso, o fantasma chegou a ser... Gente, as pessoas não pode vir mais ninguém, porque não vai ter onde colocar. Foi muito bacana. E é isso, assim, eu celebro a vida. Para mim, a vida é um exercício cotidiano de celebração, de sedução. E por isso a mesa posta, e posta com rigor, com uma mistura de manufaturas que celebram a qualidade e que vão perpetuar, que vão durar. E é isso, com também um mix de cadeiras divinas. O mesmo pergaminho do Biombo, agora ele aparece na mesa de jantar. Isso é divino, é uma paginação entre claro e escuro. É impressionante como às vezes parece uma cerâmica, às vezes parece uma laca. Pois é. Enfim, a empresa que fez essa confecção é uma empresa que nos acompanha há muitos anos, eles são divinos. E a gente tem o maior orgulho de poder já receber os nossos convidados com uma peça desse porte, né? E com reedições também de grandes artistas, né? Essas cadeiras aqui são reedições do Zanini e também vieram especialmente para cá. Muito bacana. Assim, uma árvore, né? Então, e a árvore? A árvore foi um caso à parte. O ano passado a gente colocou um jasmim manga. É verdade.
que era um jasmim manga, é a minha árvore preferida. E é uma árvore que costuma fazer sucesso com arquitetos. Ela é escultural, ela parece uma grande escultura. E aí eu acho legal quando você recupera algum elemento de um ano anterior numa outra linguagem. E a gente queria ter algum elemento natural aqui. Só que eu falei, bom, a gente tem uma história tão delicada que eu não vejo nada aqui que não seja tão delicado quanto a delicadeza que a gente entendeu como partido. E aí a gente chegou a conclusão de que a gente precisava de uma árvore que tivesse esse mesmo colorido e essa delicadeza. Essas são primaveras secas, cada florzinha delas é colada nesses galhos menores, e esses galhos menores eles são trançados, eles são amarrados, costurados nos galhos maiores. Então, assim, não tem nenhum tipo de amarração artificial de nada. É tudo natural, como um por um. Então, é um trabalho, assim, de maluco, só a gente para fazer uma coisa dessa, nessa altura do campeonato. E o menino que estava aqui, ele desmontou e montou essa árvore 7 vezes. Chegou no final, estava todo mundo desesperado, a gente pediu jantar, a gente comeu, desmontou ela inteira, montou ela de novo, isso já era 11 horas da noite. E aí ele foi embora, me deu um abraço e falou assim, Michel, eu entendi por que a gente está perdendo tanto tempo com isso. Eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Porque a gente não queria nenhum tipo de amarração que não fosse natural. A gente não queria nenhum tipo de arame, de nada. E para fazer com esse rigor, demorou um pouquinho mais. Mas ela ficou divina, a gente está muito feliz com o resultado e ela faz o maior sucesso. Depois, você vai levar para sua casa? Depois desmonta e põe na caixa. É maravilhosa. Se você quiser deixar sua xícara aqui, a gente vai só mostrar a parte de fora da casa, onde tudo começou. Olha, daria para ficar muito tempo conversando aqui, Michel. Foi muito rápido, né? Muito rápido, ainda daria para falar mais. Certamente a Priscila tem os comentários das pessoas para dizer, não é? A Karina se escondeu. Então vem finalizar aqui com a gente. A Priscila, ela pediu um reforço esse ano, que é o Other Baby, o irmão da Priscila, que ele veio com o look. Irmão mesmo? É irmão. Mentira. Ele estava aqui outro dia. Então, como é seu nome? Júnior. Júnior, irmão da Priscila. Veja sua mãe pelo Facebook, gata. Sua mãe é gata. Aqui, ó. E agora, Martins Brothers. Pra o quê? Pra brilhantar mais ainda. Muito bem. E tá aqui a Karina, que ano que vem vai trazer a irmã, a Paty, também, porque ela ficou enciumada. Karina. Só eu não vou trazer irmã porque eu não tenho. Você é filho único, né? Sou filho, mas eu trago um cavalo, eu tenho cavalo. Karina, você também, desde o começo aqui, acompanhando, ajudando. A Karina dorme, no chaveiro da Karina tem a chave da Casa Cor aqui. Dorme com a chave da Casa Cor todo dia. Quando a gente vê um profissional tão perfeccionista quanto o Michel, a gente fala, nossa, trabalhar com ele deve ser difícil. Talvez a gente esteja enganado nesse caso. Olha, eu fui aprendendo várias coisas ao longo do caminho e eu acho que trabalhar com o Michel me trouxe uma visão que eu nunca tive. Então, acho que foi muito importante. Tem hora que é complicado, porque tem muita coisa que eu nunca pensei. Você é formada em arquitetura? Sou. Aqui em São Paulo? Aqui, formada pelo Mackenzie. Comecei estagiando com o Michel e estou aí até hoje. Muito bem, muito bom. Então, é um escritório com mulheres. Mulheres, sim. A gente adora essa energia feminina tão necessária no mundo e tão necessária nesse momento de mundo, né? Então, acho que são mais do que bem-vindas as meninas. Nada contra os meninos, pelo contrário. Aqui, por uma coincidência, a nossa equipe acabou sendo formada dessa maneira e a gente se orgulha muito disso. Quantas mulheres? 150. Alibaba. É um harém. Muito bem, ótimo. Bom, Michel, eu adorei conversar com você, sabe que eu sempre gosto. A gente vai voltar para fazer outros vídeos. Você tem, inclusive, a missão de responder dúvidas dos internautas. Claro. Então faremos agora? isso. Agora eu não posso, porque agora eu vou para o próximo ambiente. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Eu vim aqui para fora para mostrar o fluxo intenso de Casa Cor hoje, muita gente, e também para mostrar como você revestiu a parte externa dessa casa, que está aqui. Isso também não está colocado diretamente na parede? Não pode. A gente construiu uma outra pele, uma pele de drywall verde,
verde, que resiste às intempéries. E em cima disso vieram esses tijolos lindos. É a casa que todo mundo quer ter, aquela casinha de vila, sabe? Que tem um tijolinho por fora, o toldinho, as luminárias por fora, uma linguagem limpa, uma linguagem jovem, com alguns elementos de época que são uma paixão, com o que a gente entende como sendo o melhor do design contemporâneo, e uma iluminação que a gente também não falou, mas enfim, as pessoas naturalmente já se emocionam com essa iluminação dourada e difusa, indireta, que cria toda a atmosfera, né? Isso é muito importante. Você não sabe o trabalho que deu para a gente chegar nessa temperatura de luz. Uma loucura. Eu imagino que a parte mais difícil de um projeto de arquitetura é a iluminação. Não, e assim, a gente trabalha tudo com LED, né? Então, assim, o LED é uma tecnologia limpa e nem sempre ela acompanha ainda a temperatura de cor que a gente tem na cabeça. Então, mas para cá a gente conseguiu chegar nisso e foi maravilhoso. Muito bem, iluminação, a gente só falou que a iluminação era basicamente indireta, então, mas bom, tem todo o percurso para chegar até aí. Bom, acho que você só precisa passar o seu Instagram, se eles ainda não anotaram. Por favor, M Safatle, meu nome sem segredo, meu sobrenome, Safatle, e vamos... E pode te mandar direct. Por favor, por favor, por favor. Então, elogios vocês podem mandar diretamente para o Instagram do Michel. Na tela tem um número, é o número de WhatsApp da TV Casa Cor. Não é o número do Michel, mas se tiver um recado para ele e quiser passar, eu entrego também. Ela encaminha. Eu encaminho. Dessas. Eu encaminho tudo. Comentários que vocês fazem. Lá tem um grupo nesse número de WhatsApp que discute decoração, arquitetura, design, paisagismo. Tem 2 grupos, aliás. Então, se você quiser fazer parte, pode escrever. Eu te adiciono. Se não deu um like no vídeo ainda, dá agora, porque a gente vai passar um videozinho muito curtinho agora e eu já vou para o próximo ambiente, que é um jardim. Então, obrigado. Voltamos aqui. Muito obrigado por você, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, de você e do seu público que nos acompanha de uma maneira sempre muito carinhosa. Obrigado mesmo. Como é que será que não? Tá lá? Tá lá sim. Não, a vizinha a vizinha não tá lá, tá sim. Liga para a vizinha. Não, Michel, eu que agradeço o seu carinho com toda a equipe, inclusive durante a obra, que foi intenso. Eles vinham aqui sempre e te parabenizo mais uma vez, sabe que eu... Obrigado. Que eu curto. Você torce. Eu torço, mas eu fico só assim. Quando chegar lá no cume, pois é. Quando chegar ali, continua meu amigo. Pelo amor de Deus, o cume é nossa relação já, para mim. Então tá ótimo. Obrigado, querida. Obrigada a você.